Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Eu sou a Nísia Ontem e estamos aqui dando sequência às orientações e às ações que Jesus tomou. E quando, nesse momento em que nós estamos aqui vendo, né, as suas orientações, Jesus já começa a ter vamos dizer assim, ele começa a ter uma investida mais forte a respeito de tudo aquilo que ele estava falando. Primeiro ele fala, então, como sempre, das bem-aventuranças, e ainda nós estamos dentro dessas bem-aventuranças, e Jesus, então, ele começa a falar, como nós vimos na parábola do semeador, no episódio passado, onde Jesus, ele mostra, né, que é gradativo, cada um vai trabalhar, vai fazer a sua parte de acordo com a sua capacidade, com aquilo que já desabrochou dentro de si. Então, Jesus está dentro desse conceito. Ele não exige 100% de todos, mas ele exige, sim, um mínimo de entendimento. Por que ele exige o mínimo de entendimento? Porque na sequência, Jesus vai falar da parábola do joio e do trigo. Essa parábola, ela é muito profunda no sentido de que Jesus vai contar uma parte daquilo que acontece com ele, daquilo que ele está fazendo e que também sofre sabotagem. Então, Jesus diz assim, Mateus 13, 24, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, esse homem que semeia boa semente no seu campo é o próprio Jesus, porque é ele o governante, é ele o responsável pela evolução consciencial ou pela expansão da consciência do ser humano da Terra. Lembrando, né, que qual é o objetivo maior desse governo de Jesus? É tornar o ser humano da Terra cada vez mais elevado espiritualmente. Quando eu falo em elevação espiritual, eu não estou falando de santificação, não, mas de desabrochar aquilo que nós temos e que é muito intenso. Nós temos capacidades ainda desconhecidas. Então, Jesus quer que nós coloquemos isso para fora, que tragamos essa sabedoria, vamos dizer assim, que nós somos dotados pelo Criador, pelo nosso Pai. Criador, né, de tudo que existe. E Jesus, então, ele é esse homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas ele vai falar uma coisa muito importante. O homem semeou, que é ele semeou essas sementes, mas dormindo os homens, ou seja, a humanidade, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, o inimigo é aquele que faz afronta a Jesus. Então, quando Jesus planta a boa semente, vem esse inimigo, que eu digo que é o sabotador, e planta as sementes ruins. E aí, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, o trigo, ele cresce e o joio também cresce ao mesmo tempo. Então, vamos dar uma pausa na leitura para entendermos o que aconteceu. Quando a boa semente foi semeada, esse que é o inimigo, ele traz sementes também, mas sementes ruins. Essas sementes, elas vão encontrar solo fértil pela fraqueza humana. Então, o inimigo, ele vai usar a fraqueza das criaturas da terra e vai fazer o joio crescer. Esse joio, ele é muito parecido com o trigo.
a planta. Ele é muito parecido com o trigo. Ele dá aquelas espiguinhas, ele dá muito semelhante. Só que quando nós pegamos um galho de trigo, quando nós fazemos assim, aparecem os grãos. No caso do joio, quando fazemos assim, não existe nada. E o que é pior, o joio impede o crescimento do trigo. Por quê? Ele vai roubar a sua essência, a seiva que ele vai extrair, o trigo vai ter que dividir com o joio, que é a erva daninha. E aí Jesus fala assim: e os servos do pai de família? Os servos do pai de família são aqueles que estão trabalhando na causa da elevação moral do ser humano na terra. Indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? Ou seja, a pergunta: por que o Senhor deixou que a má semente fosse semeada, fosse plantada de alguma forma? Porque os homens, quando ele diz que o homem dormiu, na verdade, se tornou invigilante. Então, essa é a grande profundidade da parábola. Então, o ser humano tornou-se invigilante, ou seja, ele deixou que o seu solo, o seu interior, recebesse também as sementes ruins do joio. E aí, então, ele disse, esse homem, né? Um inimigo é quem fez isso. Ele diz claramente, é um inimigo que fez isso. Um inimigo da humanidade, mas primordialmente inimigo do próprio Jesus. E ele continua dizendo, e os servos lhe disseram, ou seja, aqueles que auxiliam Jesus: queres que nós arranquemos o joio? Aí, aquele semeador falou um não. Não, isso não pode ser feito. Porque arrancando o joio, o trigo também poderia, de repente, sair junto. Então, que deixasse ali, que deixasse o joio até a época da ceifa, a época em que a semente estaria salva, onde não haveria prejuízo para o joio que ali foi semeado. Então, essa é a nossa situação diante dos nossos momentos atuais. Nossos momentos atuais, eles são complicados, porque nós estamos dentro dessa plantação, ou dessa semeadura, onde tem o trigo, que traz o alimento, o trigo que é saudável, e o joio, que é uma erva daninha e que contamina também o solo. Então, nesse momento, Jesus, então, fala que não, que vai ter que conviver, ou seja, a humanidade vai ter que conviver com todas essas dificuldades que nós estamos passando. Então, nós vemos injustiças, nós vemos muitas maldades, presenciamos muitas vezes fatos que nós falamos: como que pode uma pessoa ouvir uma palavra da luz e se comportar no momento seguinte dentro das trevas? E isso acontece em todos os lugares, dentro dos nossos lares, fora, na rua, aonde nós estivermos, nós vamos ter ver esse fato acontecendo. Mas tem que ser assim. E aí, para aqueles que estão despertando, para aqueles que estão entendendo cada vez mais a necessidade e a urgência de nós termos o entendimento dos ensinamentos do Cristo, então nós vamos percebendo que nós vamos ter que conviver sem perder a nossa essência. Isso se nós quisermos ou optarmos por sermos trigo. Então, conviver no meio do joio sem perder a essência do trigo, a qualidade
Então, essa é a grande luta que nós estamos travando, que nós estamos vivendo diariamente. Então, nós vemos que muitas coisas nos ferem frontalmente, e muitas vezes nós pensamos, mas por que Jesus não corta? Porque exatamente se ele cortar, vai ter uma perda muito grande de trigo. Então, ele não pode fazer isso. Então, no momento certo, no momento exato, aí sim haverá a separação. Eu digo que é na hora da ceifa. Haverá a separação do joio e do trigo. Então, ele diz assim, né? Colhei primeiro o joio. Na hora da separação, o joio vai ser colhido primeiro. E aí a orientação é que eles sejam atados em feixes grandes, e ele diz aqui, né, que era para ser para queimarem esses feixes enormes de joio. Aí queimar não significa ir para o inferno aqueles que não entenderam, aqueles que não buscaram viver na harmonia dos ensinamentos de Jesus. Não significa isso. Queimar significa transformar. Então, o joio será transformado de alguma forma e será separado do trigo. Só que os dois juntos não ficarão mais, porque não há mais condições, não haverá condições. Então, nós estamos nesse processo, dentro dessa plantação de trigo, nós estamos nesse processo. E devemos confiar, sim, embora muitos até desistam ou se coloquem, né, na retaguarda ou em estado de alerta, muitas vezes desclassificando os ensinamentos de Jesus, por conta daquilo que nós chamamos de mal que se multiplica, quando na verdade toda a situação está contida aqui nessa parábola. Nessa parábola, onde nós, provavelmente, vocês que me seguem, optaram por serem trigo e não joio. Mas eu falo, não é fácil ser trigo nesse período, dentro dessa, porque nós nos sentimos abafados pela erva daninha, pela mentira. E assim, o inimigo, que Jesus fala aqui, o inimigo, ele é muito perspicaz. Então, ele vai atuar aonde? Na nossa mente, no nosso padrão mental, naquilo que nós desenvolvemos. Porque assim, os nossos pensamentos são produtos do quê? São produtos daquilo que a nossa mente vai captando. A nossa mente, ela vai estar dentro da nossa própria essência. A nossa essência, nós somos centelhas divinas, nós somos filhos do Criador. Então, nós temos essa essência. Só que dentro da nossa capacidade, essa essência divina, que era para ser muito forte, muito arrojada, pela fraqueza, como Jesus diz ali, dormindo os homens, pelas nossas fraquezas, elas se apoderam da nossa razão. E aí nós começamos a, na verdade, sermos instrumentos daquele que semeia o joio, ou semeou o joio. E é por isso que nós precisamos urgentemente abrir, né, a nossa visão, tirar essas escamas e começar a entender melhor e a agir com uma clareza visual, espiritual, e isso é com urgência, porque o tempo da ceifa está chegando. Muitos falarão agora pensando, nossa, então o mundo vai acabar? Não exatamente, não exatamente. Lembrando que o planeta Terra, ele foi destinado a receber centelhas do Criador, espíritos,
para o desenvolvimento, para o aprimoramento moral e espiritual. O aprimoramento moral está na conquista das nossas virtudes, daquilo que nós temos de potencialidade. Então, eu sempre digo, quais são essas virtudes? Está lá na bem-aventurança. A humildade em primeiro lugar. A humildade, a mansuetude, a pacificação, a pureza de coração. Aqueles que choram, porque quando nós vemos a dor do nosso irmão, nós sofremos também. Então, essa é a razão da bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eles serão consolados por aqueles que entendem o que Jesus está mostrando aqui. Aqueles que realmente estão lutando em meio a uma plantação sufocante de joio. Então, são aqueles que realmente se dispõem a entender e a seguir as orientações crísticas. Essas orientações, elas são fundamentais para que nós possamos transformar, aí sim, não o mundo não precisa ser transformado, mas a humanidade sim, porque tudo será uma consequência. O mundo vai continuar, o planeta Terra vai continuar nas suas mudanças cíclicas, onde nós teremos que nos adaptar. Mas com o aprimoramento consciencial, essa adaptação ela é muito mais tranquila, é muito mais fácil, né? E a partir do momento, então, voltando lá na parábola do semeador, que nós vamos fazendo, né, essa nossa capacidade de expandir, uns a 100%, são raros, outros a 60%, aí já são, nós vemos que existem mais seres por aí produzindo a 60%, e outros a 30%. E tá tudo dentro dessas duas parábolas que Jesus colocou juntas para que nós pudéssemos entender, sim, o nosso tempo e a necessidade da nossa transformação. Transformação moral, transformação de pensamentos. Então, é por isso que Jesus vem com essas palavras que eu digo que são mais contundentes, que nos levam a uma realidade cada vez mais, não vou dizer chocante, mas uma realidade que nós até agora não estávamos querendo enxergar ou por algum motivo fugindo dela. Às vezes pelo medo, porque nós, até bem pouco tempo, nós tivemos uma orientação, como orientação religiosa, o medo do castigo. Deus castiga. Que Deus te perdoe, que Deus me perdoe. Então, isso ficou lá atrás, porque Jesus ele vem limpando tudo isso e trazendo uma nova consciência, uma nova visão. É você que tem que fazer, sou eu. Não é, o castigo não vai vir pelo Criador, e muito menos por ele, nem o julgamento. Somos nós mesmos que estamos resolvendo tudo isso. Então, a partir do momento em que nós começamos a produzir a 30%, nós começamos também a ter uma nova visão, a ter um novo comportamento, a ter uma postura diferente diante da vida e diante de todos os fatos. O mundo está difícil? Sim. Tem guerras? Sim. Tem fome? Sim. Tem mortes, doenças, que segundo na Bíblia são as pestes? Sim. Mas, vamos falar, o trigo é mais forte. E com o tempo certo, todo joio será arrancado. E que nós possamos fortalecer as nossas raízes no Evangelho de Jesus, para que estejamos prontos para uma outra semeadura.
porque afinal de contas somos o trigo, e o trigo tem as suas sementes, e essas sementes serão espalhadas também em outros terrenos, ou aqui mesmo, no mundo mais consciente. Então, a reflexão semanal é essa. Agradeço a todos e peço, deixem um joinha, comentário, compartilhem o vídeo, porque assim esse trabalho terá relevância pela plataforma. E Jesus precisa estar adiante de tudo nesses tempos que para nós são tão difíceis, mas também tão necessários. Até a próxima semana. Um grande beijo.